Até a sessão presidida pelo senhor, hoje dia 20 de dezembro, iniciamos as breves comunicações. Presidente Sidney Leite, a impunidade no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Tivemos, mais uma vez, uma decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal, resultado de uma justiça morosa no nosso país, onde o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, estado que já tiveram 5 governadores presos nos últimos 20 anos, um governador impeachmentado, tivemos a soltura de um ex-governador que saqueou 6 bilhões e 100 milhões de reais do estado do Rio de Janeiro. A comemoração desse saque foi num baile na França. Era um governador que tinha os seus pés nas lamas, as suas mãos nos cofres e a sua cabeça em Paris. 6 bilhões desviados de infraestrutura, da saúde. O presidente Bolsonaro foi muito atacado nessa casa por deputados de oposição, chamando de genocida. Genocida é quem desvia recurso público. Quantas pessoas faleceram em decorrência a esse saque, fruto dessa ação de quadrilha, da qual o ex-governador foi condenado por 7 crimes, inclusive desvios de recurso, envios de recurso para o exterior e formação de quadrilha. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, num ato que traz vergonha, que leva a moral do brasileiro lá para baixo. Fora do país, o Brasil já é considerado o paraíso da impunidade. A gente tem um cenário tenebroso pela frente, onde o Supremo Tribunal Federal, também, por uma decisão equivocada, eu estou sendo educado com a palavra equivocada, numa dobradinha com o PT, também numa atitude de irresponsabilidade fiscal, e que teremos como resultado, sim, o enfraquecimento da economia, que é retirar do teto de gastos, quebrando uma regra fiscal, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, que deveria ser discutido aqui, nesse parlamento. Nós, congressistas, temos como finalidade criar, alterar e revogar leis. Estamos seguindo o mesmo caminho da Venezuela em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal fechou o Congresso Nacional. Temos um futuro ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, onde se situa as 25 piores cidades em relação ao PIB. Resumindo, as 25 cidades mais pobres do país estão no Maranhão. Um futuro ministro da Justiça que usa o boné do exército cubano. Um futuro ministro da Justiça que no carnaval se fantasia com a foice e com o martelo. Um futuro ministro da Justiça que não se preocupa com as armas na Vila do João, no Rio de Janeiro, num baile, onde meninos e adolescentes expõem 50 fuzis de guerra, mas se preocupa em fechar os clubes de tiro. Se preocupa em não deixar que o cidadão ou que outro parlamentar chame o ex-presidente Lula de ladrão. Que em nenhuma entrevista do futuro ministro cita a palavra justiça. Sérgio Cabral é um símbolo da impunidade do nosso país, é o símbolo de uma justiça morosa, é um símbolo daquela estátua que está na frente do Supremo Tribunal Federal, sentada, vendada e sem a balança. Esse Congresso tem que agir. Teremos 2 rainhas Elizabeth, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos que em 6 meses o governo do PT vai sucumbir e vai levar junto o Supremo Tribunal Federal. O PT não tem competência para dirigir o país. O PT não tem moral para dirigir o país. Indicando Haddad, Ministério da Economia, indicando Flávio Dino, Aloysio Mercadante para o BNDES, BNDES, que serve para financiar pequenas e médias empresas, infraestrutura, inovação e tecnologia no Brasil, financiou metrô na Venezuela, porto em Cuba. É isso que queremos para o Brasil? Senhor Arthur Lira, o senhor vai ficar isolado. O senhor também vai ser engolido pelo Supremo Tribunal Federal. Peço que os novos deputados que ingressem nessa casa, a partir de 1º de fevereiro, tenham responsabilidade com o futuro das próximas gerações. É fora Lula,
é fora PT e por um Supremo. 30 segundos, por favor, presidente. Estamos concedendo 5 minutos em vez de 3, mas vou conceder mais os 30 segundos. Obrigado, presidente Sidney Leite. Precisamos, na próxima legislatura, alterar a nossa Constituição, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal seja indicado, não mais indicado por presidente, e sim com 11 juízes de carreira validado pela população e com mandato de 8 anos. Muito obrigado, presidente Sidney